E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Daniel aqui mais uma vez. É, Hoje pessoal, hoje nós vamos falar um pouco assim, nós vamos começar a trabalhar ao longo desses próximos dias. Nós vamos trabalhar por fases que acontecem, né, nas operações mecanizadas, né? Eu já cheguei a falar isso algumas vezes para vocês com relação a justamente ao preparo do solo lá nas culturas perenes. Eu cheguei a falar alguns termos. Eu acredito que eu vi também a professora Juliana, ela também comentou sobre essa preparação, né? Hoje nós vamos falar, né, logicamente, com enfoque voltado justamente mais para essa parte mecanizada, algumas coisas que são intrínsecas aí do preparo inicial do solo. E o que é o preparo inicial do solo? São todas as operações envolvidas aí para deixar, né, o solo de tal maneira que ele possa receber as sementes, né, possa receber os outros tratos culturais também, né, que as máquinas possam se movimentar, que possam ter, não tenham obstáculos, né, esses obstáculos esses que podem causar prejuízos, né. O que acontece? Quando você tem uma área que, por exemplo, tem muitas raízes, né? Essas raízes elas podem danificar a máquina, né? Se você tem uma haste de um subsolador, um escarificador, até mesmo uma grade, né? E você está transitando com equipamento, com o trator, uma ponta de raiz pode causar um furo no pneu, um pneu de trator, e isso não é algo muito bom quando você está no campo, tá? Quando se está no campo, principalmente lugares onde é de difícil acesso, mais distantes, qualquer dano, qualquer coisa que pode ocorrer nas máquinas, principalmente nos tratores, né, pode causar grandes prejuízos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, tinha um trator, era um trator da marca Case, que a gente estava utilizando ele com um processador, com um implemento chamado BioBailer. Esse BioBailer, ele era um implemento que ele cortava, triturava e enfardava biomassa, certo? Que era justamente um teste que a gente estava fazendo. Era um implemento bem caro, certo? Esse implemento era bem caro. Se vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar também. E o que aconteceu? Durante o processo, né, durante a utilização do equipamento, ele quebrou um vidro, né, um vidro da máquina. E aí a máquina ficou muito tempo parada porque a peça era importada. Então, isso dentro da atividade agrícola não é bacana, né? Você ficar com máquina parada não é legal, não é muito produtivo, né? Então, dentro dessa ótica, né, quando se fala de preparo inicial do solo, né, preparo, limpeza, né, os processos que a gente utiliza justamente para deixar o solo, lógico, vamos pensar o seguinte, né, existem tecnologias ou maneiras ou processos de cultivo que você não utiliza, né, a área completa ou não faz a limpeza completa, né? Não é como a gente chama de preparo convencional. Você faz alguns processos que eu vou explicar novamente, tá, para vocês, como é que funciona mais ou menos, mas para início qualquer atividade, sempre se faz a limpeza da área de maneira geral. E aí eu vou falar para vocês, não me crucifiquem, tá? Mas isso acontece realmente quando você compra uma fazenda, por exemplo, que ela não tem área aberta, né? E existem fazendas que não têm área aberta. O que quer dizer uma área aberta? Quer dizer uma área que ainda não teve nenhum tipo de cultivo, que não teve nenhum tipo de desmate, né? Logicamente legalizado, né? Com as questões todas legalizadas. Então você precisa fazer uma abertura da área.
O que é essa abertura da área? É você retirar a vegetação natural, ou que não seja uma vegetação natural, seja uma vegetação exótica, né? Que pode ser que você tenha plantado, por exemplo, mogno africano. Aí agora você vai passar de mogno africano, você vai passar a plantar soja. Ou, por um acaso, você vai fazer um plantio de frutíferas agora, sei lá. Então, você vai alterar seu modo de produção. Você planta seringa e agora vai plantar eucalipto e assim sucessivamente. Então, você precisa retirar aquela vegetação, certo? Pode ser uma vegetação de capoeira que por algum motivo um pasto que sujou, né? Então essa atividade é uma atividade que a gente chama de supressão, né? Logicamente dentro da legalidade, dentro do que é legal, né? Com a liberação, né? Do órgão ambiental para se fazer esse tipo de operação. Então, se faz, né, o desmatamento, né, a limpeza da área, a supressão florestal, e depois disso a gente inicia, né, os trabalhos de limpeza. Né? Então, você vai fazer a limpeza, a retirada daquele material, enleiramento, né, que é alguns processos que fazem parte disso. Depois disso, você faz a parte de movimentação de terra, onde você vai tirar as irregularidades do terreno. Você vai passar uma grade, vai passar também um trator de lâmina e assim sucessivamente. Então, nesse preparo inicial do solo, são mais ou menos essas coisas que acontecem. Tá? Então, logicamente que quando eu estou falando que você vai fazer uma supressão florestal ou um desmatamento, logicamente que não é em área total. Nós temos os diferentes biomas aqui do Brasil que você tem, né, por lei, você tem direito de fazer o uso de um percentual, né? Como eu acho que eu já até citei isso, na região amazônica você tem aí um percentual que você pode aproveitar da área de 80%, ou seja, se você, de 80% você tem que preservar, 20% você pode trabalhar, né? Trabalhar ou fazer o uso produtivo dessa área, certo? Então, se você tem, por exemplo, 100 hectares, 80 hectares de preservação, 20 hectares de produção, certo? Então, que você pode desmatar, assim, é regulamentado, né, por lei. De novo, com o órgão ambiental tem que liberar isso, tá certo? Então, nós vamos falar de algumas coisas relacionadas a isso, os processos e as máquinas que são utilizadas para cada uma dessas funções, beleza? Então, prestem atenção aí nos vídeos, daí para frente, e aí a gente vai comentar mais coisas, beleza? Grande abraço.